Renato Semensato, boa tarde. Boa tarde, João Paulo. João, ontem a gente conversou aqui o seguinte, se vai jogar bem, não interessa, se vai jogar mal, não interessa, se vai jogar mais ou menos, não interessa. O que interessa é o seguinte, fazer 3 pontos contra o Bragantino. O Criciúma não vinha bem, 2 jogos em casa, 1 ponto conquistado, só empatou com o Vasco na Bacia das Almas, perdeu para o Grêmio, vinha de uma derrota para o Fortaleza, ou seja, em 9 pontos você disputou 1. A zona do rebaixamento estava 3 pontos, mas você olhava e falava assim, não, calma, tá tudo no seu lugar. Tenho 2 jogos ainda para fazer, 2 jogos para fazer. E aí você tem que pontuar nesses jogos. E um desses jogos foi ontem, o jogo com o Bragantino. Foi um jogo brigado. Por que foi um jogo brigado, tecnicamente ruim? Porque o Bragantino também chegou com 27 pontos e o Criciúma com 25. O Bragantino, o Pedro Caixinha, o treinador, falou no pós-jogo. A gente esperava ganhar o jogo aqui para brigar na parte de cima da tabela, porque se o Bragantino vence, ele vai para os 10 de cima da tabela. Mas é um time que, assim como o Criciúma, com muita dificuldade para montar, o Bragantino teve 10 desfalques. O Criciúma já tinha os seus desfalques, já que a gente comentou aqui, do Ilqueirão que está fora, do Meritão que está suspenso, e no aquecimento o capitão do time, o Rodrigo, sentiu uma dor no tornozelo e ficou fora do jogo. Então foi uma dupla de zaga. A linha defensiva do Criciúma, essa que entrou em campo na 23ª rodada, nunca tinha jogado junto. Dudu na direita, porque o Claudinho teve um desconforto muscular, o Tobias Figueiredo, o Alisson Maia e o Marcelo Hermes voltando para o lado esquerdo. Mas eu coloco muito essa vitória na conta do técnico Cláudio Tencati, que colocou 3 volantes de marcação, inclusive Patrick de Paula fazendo ótima partida, e deu liberdade para os laterais. E nesta liberdade, o Criciúma fez o gol por quê? Porque o Marcelo Hermes está lá dentro da área para finalizar. A gente vai ver o lance aí, ó. A passagem do Dudu do lado direito, outro lateral livre. O Marcelo Hermes está chegando aqui, ó, do lado esquerdo, despretensioso, sem dar muita atenção. A bola chega no Yannick Bolasie, ele vai na força, trombando, ela espirra, sobra aqui para o Mateuzinho dividir com o lateral do Bragantino e ela sobra no Marcelo Hermes, que aliás pega muito bem na bola. Valente o Mateuzinho, né, na dividida. Foi bem ali o baixinho, que estava de volta, né? O Mateuzinho de volta como titular, então foi um Criciúma bastante mexido em relação à última partida. E esse gol do Hermes aí, João, ele é fundamental para o Criciúma, porque a gente vai mostrar na tabela de classificação na sequência. Vamos aqui na tabela atualizada. E antes de falar dessa ascensão do Criciúma, eu vou lembrar aqui, ó, Vitória, Corinthians, o Cuiabá não, mas o Atlético Goianiense, todos têm 24 jogos e o Criciúma tem 23. Então o Criciúma abre 6 pontos da zona de rebaixamento com 1 jogo a menos em relação a esses adversários. Então é uma situação extremamente cômoda no que se refere a rebaixamento. Hoje, 45 pontos, pelo pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, faz um trabalho muito bacana de percentuais, você não precisa de 45 pontos para escapar do rebaixamento. Com 44, você só tem 3% de chance de cair. Que lá na frente isso pode mudar. Mas se a gente colocar num cenário de 44 pontos, João, o Criciúma está ficando cada vez mais próximo. E o importante, o Criciúma estava aqui, né? Em 15º. Aí ele ganhou a posição do Bragantino, ganhou a posição do Grêmio, ganhou a posição do Juventude. Tem o mesmo, e o Internacional, que jogou jogo atrasado ontem, também tinha 28, foi a 29. Então ele coloca 1, 2, 3, 4 times em relação a ele e a zona do rebaixamento. Faz 6 pontos. 6 pontos, mais 4 times no meio, que é importante, porque uma coisa é você ter 6 pontos, mas está aqui na beiradinha, onde está o Fluminense. Então, mas a Vitória e Corinthians, se vencerem 2 jogos, eles alcançam o Criciúma. Não, porque tem todos esses times aqui, né? Então, essa gordura, ela é muito importante. E agora o Criciúma faz um outro jogo que ele pode muito bem pontuar, que é aqui contra o Cuiabá, que é o penúltimo colocado. Então, essa vitória contra o Bragantino, o Tencati falou na entrevista coletiva, olha, a projeção nossa de 9 pontos disputados em casa ficou muito abaixo. Não era para perder para ninguém. Claro que você não planeja perder nenhum jogo, mas você fala, eu vou jogar com o Botafogo em casa, eu vou jogar com o Flamengo em casa. Normal, são resultados normais, né? Os grandes investimentos, os grandes clubes do cenário brasileiro. O Criciúma não tinha nenhum desses. Então ele planejou ali, no mínimo, pelo que ele falou, fazer 5 pontos. Ou 7. Eu ganho 2, empato 1. Não vou ganhar as 3. Muito difícil ganhar 3 jogos seguidos, né? Mas eu faço ali 5, 6, 7 pontos. Não, ele fez só 4, mas até ontem ele tinha só 1. Por isso o jogo ontem foi fundamental. E agora é dar o troco no Cuiabá. Lembra? O Cuiabá veio aqui, não tinha feito gol em ninguém, era a lanterna do campeonato. E tá mudando de técnico, né? Tá em crise o Cuiabá, não? Tá em crise. O treinador, o Petit, o francês naturalizado português, fez uma carta de demissão, foi publicada inclusive. A versão oficial é que ele pediu demissão. E o Cuiabá não foi para o mercado buscar ninguém, não. Pegou um auxiliar técnico, colocou lá no lugar do Petit, contra o Criciúma vai ser este auxiliar técnico. Então é um time que está em crise,
né? E o Criciúma pode se aproveitar muito bem disso. Eu não vou dizer vingar aquele 5, porque aquilo está na história, fez o 5. 1-0 tá bom, vale 3 pontos da mesma maneira. Valeu, Renato. Um abraço. Até mais.